Dogmas e Doutrinas, Verdades Consagradas e Interpretações sobre o Tribunal do Júri foi um livro que eu escrevi, na verdade é resultado da minha dissertação de mestrado, sobre as adaptações que o modelo inglês de Tribunal do Júri sofreu para ser inserido na sociedade brasileira. Então, eu pesquisei textos sobre o Tribunal do Júri, ao longo desse processo da escrita da dissertação, sobre essas adaptações que o modelo inglês sofreu. O modelo inglês foi trazido para o Brasil, ainda no Brasil colônia, quando o Brasil ainda era uma colônia, e aí chega aqui e começa a ser sucessivamente adaptado. Fiz essa pesquisa em contraste com o Tribunal do Júri norte-americano, pensando nesse contraste, porque também o Tribunal do Júri norte-americano foi importado da Inglaterra e chega nos Estados Unidos e temos como resultado dois tribunais, duas formas de julgar, né? Na verdade não dois tribunais, mas duas formas procedimentais de administrar conflitos absolutamente diferentes, o que mostra que o modelo foi adaptado nessas duas sociedades de uma maneira muito diferente por conta das características dessas próprias sociedades. E é isso que eu mostro aqui na dissertação. Então, por exemplo, a incomunicabilidade. Aqui no Brasil, os jurados não podem debater os julgamentos que eles estão proferindo. Eles fazem votação secreta. Esse processo de estabelecimento de uma incomunicabilidade, de uma decisão secreta, está relacionada com uma suspeição permanente sobre os cidadãos brasileiros. Então, como eu não confio no cidadão brasileiro, no cidadão que vai proferir essa decisão, que é o jurado da comunidade, né, eu faço com que ele não possa se comunicar por conta de uma ideia de contaminação. Essa representação de contaminação, ela está relacionada com uma teoria da psicologia das multidões que é trazida para o Brasil, né, no momento em que a incomunicabilidade é estabelecida, e com isso, então, se cria essa modalidade, que é uma modalidade muito contrastante, tanto com o júri inglês quanto com o júri norte-americano. Outras adaptações que o modelo foi sofrendo, como a redução do número de jurados, também mostram os reflexos dessa sociedade, da sociedade brasileira, nas suas instituições, como essa instituição veio sendo modificada ao longo dos anos para ser o que ela é hoje. Outro exemplo, além da incomunicabilidade, é a questão da decisão por maioria. Enquanto nos Estados Unidos os jurados precisam chegar a uma decisão unânime, ou seja, quer de condenação, quer de absolvição, aqui no Brasil ela é por maioria de votos. Isso também é uma adaptação do modelo que o modelo inglês veio a sofrer. Outra adaptação é a questão da forma como se dá essa decisão, né? Sem a participação, sem o debate. Então, os jurados não podem pensar numa melhor decisão para que ela seja proferida. Além disso, aqui, então, como eu fiz etnografia dos textos, outro ponto interessante desse livro é pensar que as pessoas que escreveram sobre o júri, que vieram escrevendo sobre o júri ao longo do tempo e ficando famosas sobre isso, são, em geral, homens brancos e que tem alguma vinculação com o Estado. Então, magistrados, quem é que tem autoridade no campo. Então, além disso, o livro também mostra como se produz o conhecimento no campo do direito. Isso também é um ponto que eu abordo ao longo do livro.